Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, falando sobre a grande traição que acontece dentro dos relacionamentos, um dos maiores tipos de traição que acontece dentro dos relacionamentos, tá? Boa noite, Diogo, boa noite, Eduardo, Matias. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrar hoje para falar sobre a maior traição que acontece dentro dos relacionamentos. Alguém tem ideia que tipo de traição é essa? Baseado no que a gente vem conversando, nos posts que eu venho fazendo. Alguém tem ideia de que tipo de traição é essa? Traição muito comum, né? Que muitas vezes a gente não consegue perceber com tanta facilidade, mas que tem um impacto terrível pra você, pras pessoas que estão ao seu lado. Precisa a gente ficar atento e eu tô aqui pra te alertar quanto a isso, tá? Estamos juntos nessa, né? Vamos pensar em um outro momento também estratégias para conseguir lidar com isso. Mas hoje a gente vai falar sobre esse tipo de traição, quais são as principais pegadinhas que há aí, como é que você pode fugir um pouco disso, formas disfuncionais de pensar, pensamentos sabotadores que podem estar aí atrás de tudo isso, sabotadores no sentido de pensar aqueles tipos de pensamentos e sentimentos que te colocam para baixo, que te colocam de alguma forma, que te conduzem de alguma forma a você cair nesse tipo de traição. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Primeiro, eu queria que a gente começasse a conversar sobre o que é uma traição. O que é que se configura uma traição? Alguém tem algum palpite sobre o que seria uma traição, o que se configura uma traição? Existe muito, né? Se você colocar no próprio Google, você vai achar no próprio dicionário um monte de definição sobre o que é traição, né? Então, aqui a gente já pode pensar o que seria traição para você. Traição é algo muito singular, então pensa só. Oi, Jane, boa noite. Então, o que seria traição para você? Vamos pensar um pouquinho sobre traição. Trair é ferir a confiança do outro. Jane já de primeira aqui já colocou. Trair é ferir a confiança do outro. Oi, Aretusa, boa noite. Então, trair é ferir a confiança do outro, né? Que tipo de confiança seria essa, né? É uma coisa que a gente tinha debatido, inclusive, em posts anteriores. Como é que é confiar dentro de um relacionamento? O que significa exatamente confiança dentro da relação, né? Então, Jane trouxe aqui uma definição sobre o que é traição. Eu vou trazer uma outra definição que é muito semelhante a essa, tá? Que traição é um ato de descumprir um acordo anteriormente firmado. O que vocês acham sobre essa definição? Traição é o ato de descumprir um acordo anteriormente firmado. Por incrível que pareça, dentro dos relacionamentos a gente sempre firma um acordo. Sempre há um acordo firmado, sempre há um pacto firmado. Ah, Dinarto, mas eu não uso aliança, eu não sou casado, nunca noivei, né? E não tenho nem namorado. Existem pactos aí também, certo? Então, sempre existe um pacto que foi firmado. Sempre existe um contrato que foi ali elaborado de alguma forma. Esse contrato, ele não necessariamente é escrito e ele não necessariamente foi assinado, tá? Mas as pessoas que estão dentro de uma relação assumiram um contrato, assumiram fidelidade a isso, certo? Vamos pensar aqui que todo relacionamento, a ideia é que todo relacionamento, todo mundo que está ali dentro daquela relação, tem um pacto firmado no sentido de eu me coloco dentro dessa relação, o outro se coloca e a gente assume responsabilidades. Responsabilidade financeira, responsabilidade afetiva, responsabilidade de companheirismo, responsabilidade muitas vezes de fidelidade. E todas essas responsabilidades, elas não necessariamente ficam escritas, mas elas podem ficar implícitas, né? Por exemplo, eu quando estou no meu relacionamento, eu quero que o outro seja fiel a mim. E eu acredito que isso é um pacto que eu não preciso escrever. Eu não preciso fazer um contrato e que o meu companheiro ou minha companheira assine esse contrato para ele saber que ele tem que ser fiel a mim, porque isso já é meio óbvio. É óbvio para vocês também? Jane botou quebrou o contrato, exatamente. Então, a traição aqui seria exatamente essa quebra de contrato anteriormente firmado. Então, quer dizer que para haver a quebra de contrato, eu preciso ter acordado de alguma forma com a outra pessoa, né,
que aquilo ali era um princípio, aquilo ali era um fundamento, aquilo ali era base e que não poderia ser desconstruído. Vou voltar lá no exemplo da casa. Imagina só que você está construindo uma casa. A base da casa é que sustenta o todo. Então você não pode destruir a base da casa. Muitas vezes você pode destruir o teto para reconstruir, né? Fazer um novo teto. Mas a base, você tem que manter a base para que essa estrutura ela consiga se fortalecer. Claro, você pode também ali modificar a estrutura, mas é um processo muito maior para você conseguir mudar a estrutura. Ok até aí? Entendemos o que é mais ou menos traição? A traição ela gera muita coisa, né? Eu acho que se você foi traído ou se você nunca foi traído, você sabe o quanto deve ser difícil passar por um processo de traição. Geralmente a gente já foi traído de alguma forma na vida. A maioria, eu diria que mais de 90% de nós já fomos traídos de alguma forma, né? E aí seja por amigos, pais, irmãos, e a gente vai falar sobre alguns tipos de traição que acontece, mas a gente já foi traído. E não necessariamente dentro do relacionamento. Mas a gente sabe que gera muita raiva, gera muita frustração, muita dor. Caramba, é uma quebra muito grande de expectativa. Geralmente eu espero que a pessoa seja fiel a mim. Por exemplo, vamos sair aqui dos campos dos relacionamentos amorosos e afetivos e vamos passar para uma amizade. Eu espero que o meu amigo ele seja meu companheiro, que ele me escute, que ele esteja ali ao meu lado num momento de dificuldade. E quando isso não acontece, eu me frustro muito. Dá muita tristeza, muito ódio. Então, a traição em si, a infidelidade em si, ela provoca muitos sentimentos negativos na gente. Vocês concordam com isso? Faz sentido para vocês? Então, tudo isso vem a partir da traição, né? A traição, ela envolve a confiança, como o Jane muito bem falou, e também envolve algo muito importante, que é o alinhamento das expectativas. O que seria uma expectativa? É o que eu projeto para o futuro, é o que eu penso sobre o futuro, né? É a minha expectativa, é como eu quero que o futuro seja. Então, quando eu tenho uma expectativa de que, no meu casamento eu quero ter filhos, quero ter cachorro, eu quero que a gente seja fiel, são as minhas expectativas. As expectativas do outro precisam estar alinhadas com o que eu quero e com o que eu penso para o futuro, para que tudo isso possa dar certo. Senão, pode haver uma traição, mesmo não havendo outra pessoa dentro do relacionamento. Vocês sabiam disso? É porque a traição, ela não necessariamente é uma ação, não necessariamente é um ato. Como eu falei lá no início, né? Eu traduzi traição, e aí aqui eu vou trazer uma nova forma de pensar traição. Eu disse para vocês que traição é um ato de descumprir um acordo. Não foi? Então seria um ato. Mas necessariamente é um ato? Pensa comigo, necessariamente é uma ação? O que vocês acham? Tem que ser uma ação? Pensa comigo. Vocês acham que precisa ser uma ação? Hein, Diogo? Fala. Precisa ser uma ação, a traição? É um ato ou não é um ato? Ou pode não ser um ato? Ninguém tem uma opinião? Se não tiver, eu continuo. A traição por si só, ela não precisa ser um ato. Muitas vezes acontece o quê? A traição no campo simbólico. E a traição no campo simbólico, ela não é ação. Tá? Mas, então, por isso que a gente amplia o leque de possibilidades para traição. Existem muitas formas de traição. Só que existe uma entre elas que eu considero a pior de todas. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, a traição envolve desrespeito, a pessoa se sente desrespeitada, a pessoa se sente humilhada, a pessoa se sente desprezada a partir do momento em que ela é traída. Porque a traição gera todos esses sentimentos. Inclusive, a traição gera um sentimento também de desvalia. Eu não sei se eu tenho tanto valor, porque o outro me traiu. Então, isso implica muita coisa, fala muita coisa sobre mim e sobre ele. E quando a gente é traído de alguma forma, a gente começa a criar várias verdades sobre nós, a partir da ação do outro. É um mecanismo meio que infantil, porque na infância a gente tem muito isso, de medir o nosso valor a partir do olhar e das atitudes das pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, quando a criança ela escuta o pai ou a mãe dizer:
que ela é burra ou que ela é burra, por ela não conseguir executar uma determinada atividade, ela começa a internalizar aquilo. Realmente eu acho que eu não sou inteligente, porque meu pai e minha mãe falou aquilo sobre mim, disse que eu não era inteligente, disse que eu era burro. Então a criança tem esse meio que o olhar dela é baseado nas ações e atitudes do outro. Só que o adulto ele já deveria conseguir definir isso melhor, conseguir ter o seu próprio olhar, a sua própria visão de si. Mesmo assim, quando a gente é traído, a gente regride um pouquinho e ainda tem essa mesma sensação de lá da infância, de sentir-se, né, meio que desvalorizado, meio que colocado de lado, meio que excluído, jogado no lixo, algo sem importância, algo sem valia, né? E é preciso a gente ter cuidado com os pensamentos que surgem a partir de uma traição, certo? Então, a traição também pode ser algo muito simbólico, ok? Então vamos pensar aqui um pouquinho sobre quais os tipos de traição, né? Vamos lá, vocês que estão aí, me contem. Quais são os tipos de traição que vocês acham que existem? Me digam o que vocês acham que existe de tipos de traição. Existem vários. Eu já passei por uma dezena, pelo menos, de traição, né? Então, me contem o que vocês acham de traição. Quais são os tipos de traição? Eu vou iniciar falando sobre a traição primária, né? Que a gente costuma a passar. Que é a traição na infância com os pais. Ah, Dinarte, mas como assim traição na infância? Na infância com os pais. Imagina só que o filho, quando ele nasce muito conectado com a mãe. E a mãe dá tudo que o filho precisa. Traição carnal, traição emocional. Isso, muito bem. Isso alguns dos tipos de traição dentro do relacionamento afetivo, né? Então a gente vai ampliar aqui ainda um pouquinho mais. Quando o filho nasce, ele nasce com uma conexão muito grande com a mãe. E a mãe está ali muito meio que numa relação simbiótica com o filho, muito conectada com o filho. Até que ele percebe que existe o pai. E aí ele começa a ter que dividir a atenção da mãe com o pai. E muitas vezes vice-versa também. A filha está muito conectada com o pai e tem que dividir a atenção com a mãe, né? Então, essa relação triangular, né? Esse relacionamento de três ali já proporciona um sentido de traição. Eu me sinto traído a partir do momento em que minha mãe se relaciona com o meu pai, ou com o meu pai se relaciona com minha mãe e me abandona, me deixa de lado. Muitas vezes, lá na frente, isso terá sérias consequências se não for isso resolvido de uma forma muito saudável. Então, essa relação triangular é uma das primeiras que acontece lá na infância. Outros tipos de traição, por exemplo, traição com os amigos. Isso é muito comum. Quem não se sentiu traído aí por um amigo? Eu já me senti traído várias vezes pelos meus amigos. Então, a traição com os amigos é algo muito comum. Traição com os amigos que se casam. Traição com os amigos que viajam para outros lugares. Traição com os amigos que estão ali encontrando novas amizades. Então, a traição por si só, ela não depende de uma ação, não se caracteriza por uma ação, mas pela simbologia, pelo significado que eu dou àquilo. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Porque se eu coloco que a traição é um ato de você se conectar a uma outra pessoa, pensa só, se você se conectar a uma outra pessoa e me abandonar de alguma forma, e quando o amigo ele entra em contato, ele vai viajar, por exemplo, ele se casa, eu me sinto abandonado, eu estou me sentindo traído, eu fui traído. Deu para entender? Então, esse processo de traição é um processo muito sutil para você conseguir perceber, certo? Ainda existe a traição dos irmãos. E aí a gente entra a traição dos irmãos com os pais, a traição dos irmãos com os amigos, quando o irmão ele encontra lá os amigos da escola e larga o irmão fica se sentindo traído, abandonado. Existe a traição do irmão quando ele encontra uma namorada. Então são dois irmãos ali que estão muito juntos, viveram muito tempo, muito juntos, muito colados. E aí quando o irmão encontra uma namorada, ele se sente traído. Então é uma outra forma de traição. E por fim, a gente entra numa traição que é a traição amorosa, afetiva, que é a que mais, né, abala e que mais a gente também conhece, né? Eu acho que na verdade é exatamente isso. Nós temos pouco conhecimento sobre as relações e sobre como elas nos afetam de fato. Por exemplo,
Muitas vezes quando eu estou no meu consultório atendendo, eu recebo pessoas que vêm com crises de ansiedade, crises de depressão. E o que elas conseguem identificar naquele momento são essas dores, que são dores mais aparentes, que a gente consegue perceber de uma forma mais óbvia, né? Quando eu estou ansioso, meu corpo reage, minhas mãos ficam geladas, meu coração palpita. Quando eu estou depressivo, eu me sinto muito triste, eu me sinto muito para baixo, eu não tenho vontade de fazer atividades, né? O meu desejo é ficar em casa, eu não tenho vontade de me relacionar com as pessoas. Então parece ser muito mais aparente. Quando eu tenho um problema voltado para o relacionamento, eu muitas vezes não consigo perceber. Por quê? Porque a relação não parece ser algo que me abala tanto. Entende? Então as pessoas chegam para mim no consultório com uma demanda de ansiedade, muitas vezes de depressão, e quando a gente vai pesquisar, a raiz do problema está nos relacionamentos. Tanto é que hoje eu atendo 90% do meu público que tem um problema de relacionamento, mas que muitas vezes eles não conseguem associar o relacionamento com os conflitos emocionais que eles estão vivendo, com os problemas emocionais. Eles estão passando por uma situação difícil emocionalmente, mas eles fazem conexão com tudo, menos com o relacionamento, certo? Então, essa traição afetiva, ela é algo que impacta muito, traz muito sofrimento, né? Teve um contrato de fidelidade ali, muitas vezes que não foi falado, né? Ninguém falou que era para ser fiel, nunca teve essa fala, mas de alguma forma ou de outra, a gente sente que aquilo já era meio que pré-estabelecido. Então, eu queria que você fosse fiel a mim, eu queria que você estivesse ali comigo, mas de alguma forma você me traiu. E aí houve a quebra do contrato, como Jane falou, certo? Então, é uma reprodução, muitas vezes, de infidelidade dos padrões familiares. Então, lá na infância, né, a gente teve esses padrões de traição, de infidelidade, e a gente sai reproduzindo dentro dos relacionamentos. Então, é preciso entender aí também essa raiz, esse gatilho, tá? E a gente entra no maior nível de traição que eu considero de todos dentro da relação. Vocês já imaginam qual é? Já dá pra imaginar. Eu falei de um monte de traição aqui. Ficou faltando um. Oi, Ediane. Chegou no final não, viu? Ainda tem muita coisa. A gente vai começar agora, na verdade. A gente vai falar sobre a principal traição agora. Certo? Que é uma traição muito forte. Eu diria a vocês que é uma das mais fortes. Só que o grande problema dessa traição é que ela é sutil. Ela é quase imperceptível. Ninguém tem ideia? Vamos lá. A traição que eu considero uma das piores traições é a traição com você mesma. Ou com você mesmo. Tá? É a traição com você. Você diz, como assim traição comigo? Isso é meio estranho. Eu próprio me traí? Pois é. A traição com você mesmo, você deveria ter uma relação de intimidade com você, né? Você deveria ter uma relação de fidelidade com você. Ser fiel a você deveria ser a sua maior premissa. Você deveria ser fiel a você mesmo. Mas muitas vezes a gente não é fiel, né? A gente não consegue estabelecer ali uma relação de cuidado, de afeto com a gente. E a gente vai até ampliar isso para pensar que a traição, ela acontece nos pequenos detalhes. Às vezes a gente acha que a traição, por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, a traição ela acontece quando o outro fica com uma terceira pessoa, né? Quando o seu companheiro fica com uma terceira pessoa. Mas não é assim. A traição, ela acontece primeiramente nos pequenos detalhes. Naqueles detalhes que muitas vezes são imperceptíveis, que você não consegue perceber. Vamos lá. A traição geralmente ela acontece em detalhes que você não consegue ver a olho nu. Que detalhes são esses? Vamos lá, me digam. Tem pessoas aqui nessa live, então vamos conversar. Que detalhes vocês acham que vão acontecendo ali no relacionamento, os pequenos detalhes que vão comunicando pra gente que está havendo uma traição? Me digam, que tipo de atitudes, que tipo de atos estão ali? São atos muito simbólicos, muito pequenos, que vão acontecendo no relacionamento. E que muitas vezes a gente não consegue perceber, mas que eles já indicam traição. Ninguém consegue pensar?
Eu vou dizer um exemplo, tá? Pra gente começar. Dentro dessa perspectiva, né, pensando aí, atos que você não consegue ver a olho nu. O primeiro é quando não houve parceria. Olha só, ser parceiro é uma prerrogativa do relacionamento. É algo essencial, é algo fundamental. Quando você ingressa dentro de um relacionamento, você já está dizendo para aquela pessoa que é preciso que haja parceria. Eu preciso sentir uma sintonia. Eu preciso que haja química entre nós. Eu preciso que haja uma amizade aqui. Eu preciso que você me apoie nos meus sonhos. Eu preciso que você vibre com as minhas vitórias. Eu preciso vibrar com as suas vitórias. Eu preciso vibrar com as suas conquistas. Te incentivar a vencer na vida. Isso é parceria. É quando nós estamos juntos para vencer a vida, para lutar pelos projetos, para lutar pelos sonhos. Isso é ter parceria dentro do relacionamento. Quando essa parceria ela não existe, então já houve traição dentro do relacionamento. Já houve quebra de contrato. Já não há mais fidelidade na relação. Por isso que a gente precisa ampliar a noção de fidelidade, como essa fidelidade, por exemplo, que o Diogo falou, da traição carnal. Porque a traição ela é muito mais que isso. A infidelidade ela vai para além da traição carnal. Tá? Então, quando você já não consegue ser companheiro dentro do relacionamento, isso implica necessariamente em uma traição. A traição simbólica, em que eu confio em você para que nós dois juntos, ou três, ou quatro, né, nos poliamor da vida. Se dentro dessa relação a gente estipulou que haveria parceria e você não está sendo parceiro, você já está me traindo. Então, quando não há parceria, há traição. Quando você deixa de dar atenção ao outro, você está traindo o outro. Ou quando o outro não está te dando atenção, ele está te traindo. E aí traição aqui nos mínimos detalhes também. Por isso que eu digo, não procura a traição como algo grande. A traição nos pequenos detalhes já pode ser traição. E se você cuida nos pequenos detalhes, aquela traição que você considera como maior e como grande, que é a traição carnal, ela pode não vir nem acontecer. Então, qual é a traição nos pequenos detalhes? Bom dia, boa tarde, boa noite, durma bem, eu estou preocupado com você. É dar atenção verbalizando, nos pequenos detalhes, às vezes com gestos também, um abraço, e aí entra em um outro ponto, né? Quando você trai também, ou você é traído, quando faltou carinho dentro do seu relacionamento, quando faltou afeto, não há mais a troca de abraço, um toque na mão, massagem nos pés, não há mais isso, simplesmente o relacionamento não tem mais isso, e quando não há, está havendo traição. Entende? Então existem muitas formas de haver traição dentro do relacionamento. Até mesmo em pensamento pode haver traição. Como assim, Dinarte? Pois é. Há traição também nesse tipo de situação. Que seria a traição ali ligada ao emocional e ao pensamento. São duas traições. Por exemplo, quando eu estou o tempo inteiro pensando como seria estar fora dessa relação, como talvez seria bom, seria prazeroso viver um outro relacionamento com uma outra pessoa, você já está traindo, ou a pessoa já está traindo você quando ela fica pensando sobre isso o tempo inteiro. Por quê? Porque talvez ela já nem esteja mais conectada a esse relacionamento. Talvez você esteja conectado ao relacionamento, mas essa pessoa ela já não mais está. Então, muitas vezes é um pensamento, como seria bom estar com uma outra pessoa, e muitas vezes é uma conexão emocional. Ele já se desconectou desse relacionamento e já está conectado em outro lugar. Muitas vezes não necessariamente em outra pessoa, mas ele já não está mais conectado com você. E quando vocês mantêm uma relação, mesmo sem conexão emocional, também há traição. Tá dando para entender? Então, tudo isso é traição. Eu não me sinto mais conectado com essa relação, é também um tipo de traição. Todos os tipos de traição geralmente são dolorosos. A gente sente alguma dor ali quando a gente é traído de alguma forma. Ninguém gosta de ser traído, né? A traição, ela dói, ela machuca, ela fere, certo? E a traição, que é essa traição que eu estou falando aqui, com a traição com você mesmo, ela não é uma traição muito aparente, a gente não consegue perceber muito, né? Mas é a que causa o maior estrago, o maior dano para você. E agora a gente vai falar um pouquinho dela. Vamos lá. Quando a gente nasce, a gente já nasce com alguns pactos inatos. Vocês sabem o que é inato? É que já vem da natureza, né? Já é inato, nasceu com você. Então a gente já nasce com alguns desses pactos. Imagina só, que pactos são esses?
Eu vou falar um e vocês me falam mais alguns, tá bom? Um dos pactos que a gente nasce, que a gente deveria nascer, é o pacto do autocuidado. Todo mundo deveria nascer com essa ideia de autocuidado. Eu tenho autocuidado por mim. Eu me cuido. Autocuidado, tá? Vocês concordam comigo que esse pacto já deveria existir em todo mundo? Todo mundo deveria nascer com essa ideia? É como se a gente pensasse, por exemplo, no sistema operacional de um celular, ou no sistema operacional de um computador. Esse sistema ele já nasce conectado dentro do celular, né? Para o celular nascer, ele precisa ter um sistema. Para o computador nascer, ele precisa ter um sistema. Para a pessoa nascer, ela precisa ter esse pacto, esse sistema, que diz o quê? É um sistema de autocuidado. É um sistema de autovalorização. É um pacto de autovalorização. Além disso, a gente tem outros. Vamos lá, vou pegar aqui a colinha. Autovalorização, aceitação, amor próprio. Então, todos esses pactos a gente já deveria ter lá no início, quando a gente nasce, desde a infância, né? A gente já deveria vir com esses pactos pré-instalados. E no percorrer da vida, a gente deveria ser estimulado pelos nossos pais, pelos nossos relacionamentos, a cada vez mais perceber e acentuar esses pactos em nós. Faz sentido? Olha aí, Lidiane dizendo que também tem esse cuidado com ela. É porque é importante isso, né? Agora o problema é que a gente se trai em algum nível dentro desses pactos. Quer ver? E a gente vai falar sobre isso. Esses pactos deveriam ser princípios, né? Deveria ser básico a gente ter esses pactos muito bem claros na nossa mente, de autocuidado, valorização, autorrespeito, amor próprio. Só que quando isso não acontece, quando a gente não consegue se valorizar, quando a gente não consegue se respeitar, quando a gente não consegue se amar, isso significa o quê? Significa o mais cruel dos atos de traição. É a traição com você mesmo. Entende? Essa é a parte mais cruel desse tipo de traição. É você traindo você mesmo. A pessoa que você deveria ter mais intimidade, a pessoa que você deveria ter mais respeito, a pessoa que você deveria ter mais cuidado, a pessoa que você deveria valorizar mais, você simplesmente não está valorizando, não está respeitando. E aí eu vou dizer os tipos de traição. Como é que você se trai, né? Ah, Dinarto, eu não consigo perceber como é que eu me traio. Então eu vou te dizer agora como é que você se trai. Alguns modelos de traição com você mesma. Vamos lá. A primeira grande traição é a autossabotagem. Essa é a primeira grande traição. A autossabotagem. Eu conheci amor próprio quando conheci sua escuta. Oi, Diana, muito obrigado. Que lindo isso. E é a base, né? É a base de tudo. Amor próprio. E quando a gente está num processo de autossabotagem, a gente está indo contra isso. Então vamos entender um pouquinho como funciona a autossabotagem? O que é autossabotagem? Autossabotagem é exatamente você se colocando em um lugar negativo. É você indo contra você mesmo. Autossabotagem, você se sabotando. Sabotar alguém é o quê? Puxar o tapete daquela pessoa, né? Pronto. É você tirando o seu próprio tapete. Olha como é cruel. Mas existe muito isso. E é a pior traição que pode acontecer com você. Vamos lá. Na autossabotagem, você sempre vê o lado negativo das coisas. É sempre, nossa, como isso foi horrível, nossa, eu não consigo ver conquista, não consigo perceber as minhas conquistas, eu não consigo perceber o meu progresso. Então, você consegue evoluir na vida, você consegue ter progressos, mas a única coisa que você vê é como isso está lento. Muitas vezes nem está tão lento assim, mas você fica se auto-sabotando, você fica colocando as suas conquistas como se fosse nada, você fica colocando as suas evoluções como se fossem evoluções mínimas e sempre fazendo um processo de comparação. Geralmente, você pega uma pessoa que está num nível muito maior que o seu e fica se colocando sempre bem abaixo dessa pessoa, bem abaixo, tentando se comparar com alguém que já lutou por muitas coisas, que já conquistou muitas coisas, e você fica sempre se colocando nesse lugar de não conseguir ver as suas conquistas e os seus progressos.
Além disso, na autossabotagem você acredita que coisas boas não acontecem em sua vida. Você não consegue enxergar o lado positivo da vida. Você só consegue perceber aquelas coisas que acontecem negativas. Ou você transforma muitas vezes as coisas boas em algo negativo, certo? Isso tem consequências de quê? Você perde o foco, né? E foco em quê? Por exemplo, quando a gente tem um pensamento positivo da vida, e aqui não é positivista no sentido de positivo no sentido de você ficar mentalizando vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não. Isso não dá certo, tá? Ficar falando isso infelizmente não dá certo, não adianta. Mas quando você tem um pensamento real, um pensamento que você tem um pensamento positivo da vida, você olha o que acontece de fato, mas você traz uma visão positiva daquilo, o que acontece numa visão positiva? Você percebe o problema, busca alternativas, busca soluções e resolve o seu problema. Você não fica procurando desculpas ou não fica focando no que deu errado. Você entende o que deu errado e busca soluções para isso. A pessoa que se auto-sabota, ela percebe o problema e ela foca só nesse problema. Ela esquece que existe uma gama de possibilidades, uma gama de soluções, uma gama de alternativas que ela poderia utilizar para conseguir resolver o problema. E como ela foca apenas nos problemas, ela sempre vai estar nesse estado para baixo, negativo, se sentindo pesada, se sentindo alguém que não tem conquistas, que não consegue conquistar nada. Tá dando pra entender, galera? É isso. Oi, Carol, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, é isso que a gente vai sempre passar se a gente tiver o tempo inteiro se sabotando. Vamos lá. Outro grande problema, né, que a gente tem aí, que é um tipo de traição que a gente faz com a gente, é o medo de errar. Olha só que tipo de traição diferente. Talvez você não tenha percebido, você nunca tenha colocado a mão na consciência e parado para pensar que o medo de errar pode ser uma traição com você mesma. Por quê? Porque o que o medo de errar faz? Ele te impede de ir em busca dos seus sonhos. Você tem sonhos, né? Eu acredito que todo mundo tem sonhos nessa vida. E quando a gente tem um medo de errar, o medo ele é saudável em algum nível, tá? Todos nós precisamos de ter o medo. Porque se a gente não tem medo, de alguma forma a gente vira inconsequente, impulsivo e faz tudo de forma desenfreada. O medo, ele nos dá a precaução, né? Ele nos dá um pouco de controle. Mas o que acontece quando o medo de errar, ele é muito constante? Ele faz com que a gente simplesmente, nessa ideia, pelo medo constante de errar, a gente não vai em busca dos nossos sonhos, a gente fica paralisado. É como se a gente estivesse diante do sinal verde e não avançasse, porque a gente tivesse medo que outros carros viessem e acabassem batendo na gente, entende? Então, isso é o que acontece quando a gente tem um medo constante de errar. A gente não avança mesmo o sinal estando verde. A gente não busca conquistar os nossos sonhos. E isso é uma grande traição com você mesmo. Vocês conseguem perceber essa traição? Eu não sei se está aparente para vocês. Oi, Amanda maravilhosa. Seja bem-vinda. Então, vocês conseguem perceber isso? Eu acho muito claro, mas talvez se não estiver ficando claro para vocês, vocês me dizem que a gente vai trazendo mais exemplos aqui. Mas o medo de errar, ele faz exatamente isso. Ele coloca você, né? É o medo, o medo ele pode ser saudável, mas ele coloca você, quando o medo ele é muito insistente, ele é muito persistente e muito intenso, ele coloca você aí paralisado. Ele crava você num lugar e você não consegue sair dele, certo? Então você não avança mesmo que o sinal esteja verde. Outra forma de traição, que é muita traição aqui, né? Já falei umas 300 vezes a palavra traição nessa live. Vamos lá, uma outra forma de traição com você mesma é adiar tarefas importantes. É a famosa procrastinação. É uma palavra que ficou muito famosa aí, né, com o passar dos anos, mas muita gente até banalizou. Ah, eu sou procrastinador demais, como se isso fosse até elogio. E não é, tá? Você ser procrastinador é algo extremamente tóxico, é algo extremamente cruel com você e tem muitas consequências negativas. Vamos pensar, a pessoa que deixa
tudo para a última hora. É aquela pessoa que não consegue pagar os impostos dela na data, é a pessoa que não consegue se planejar para fazer nada, é a pessoa que não consegue se organizar, chega atrasada no trabalho, não consegue cumprir prazos, é uma pessoa que ela tá se auto-sabotando através da procrastinação. Tá dando para entender? Então, essa procrastinação, ela deixa tudo para cima da última hora, isso interfere na sua produtividade. E por que a gente procrastina? Né? É uma pergunta que fica. Muitas vezes a gente procrastina pelo medo de não dar conta. Muitas vezes a gente até hipervaloriza o que a gente vai fazer, né? Engrandece demais o que a gente tem para fazer. E aí, quando isso se torna muito grande, a gente tem medo de não dar conta daquilo que a gente mesmo criou. Vamos lá, vamos para um exemplo. Às vezes você tem um trabalho não, vamos lá, para outro exemplo melhor. Você está em busca de um trabalho, mas às vezes a busca por aquele trabalho parece algo tão difícil, parece algo tão trabalhoso. Você tem que elaborar um currículo, muitas vezes você tem que fazer um curso para colocar no currículo, e depois você vai ter que entregar esse currículo e vai ter que passar por uma entrevista de emprego, e muitas vezes você vai ter que fazer um teste psicológico, e depois você vai ter que começar o trabalho, e você começa a engrandecer a coisa, entende? Começa a engrandecer, daqui a pouco tá tão grande que você evita de fazer, e aí você vai procrastinando. Por quê? Porque você tornou aquilo muito maior do que deveria ser. Então isso é a procrastinação. Muitas vezes ela vem também pelo medo do sucesso. Eu fico imaginando só, se eu tiver sucesso no que eu vou fazer, será que eu vou dar conta? Aí já começa uma outra questão também, que é ligada à insegurança. É a falta de crença no seu potencial e na sua capacidade. É quando você não acredita que pode dar conta de algo. Aí você fica duvidando, se eu conseguir aquele emprego, será que eu vou dar conta de fazer todas as atividades? Será que não vai ser algo muito pesado para mim? Será que eu sou capaz disso? E aí você fica procrastinando pelo medo de dar certo. A procrastinação ainda vem desse fato, entende? De você não conseguir enxergar que você pode dar conta porque você deixou algo muito grande, que você deixou algo muito imenso, numa proporção que na verdade muitas vezes é até irracional, certo? Outra coisa é que você não consegue enxergar os ganhos no processo de procrastinação. Você consegue enxergar mais das perdas por isso, né? Então, eu vou perder tempo, eu vou perder... Muitas vezes é desculpas mesmo, mas é exatamente nesse processo de desculpas que a procrastinação ela vai se instalando. Você foca diretamente nos problemas e nas dificuldades e não percebe os ganhos que você vai ter, né? E aí depois a gente pode fazer uma live com dicas para ajudar vocês, né, a vencer a procrastinação. Mas a procrastinação ela é sim um dos nossos piores das nossas piores formas de traição com a gente mesmo. Um outro processo muito comum é a vitimização. Alguém aí já sentiu isso na pele? Vitimização. A vitimização é algo bem complicado, bem complexo, né? Envolve muitos ramos, muitos galhos aqui, que não dá pra gente abarcar tudo nessa live, mas a gente consegue falar alguma coisa. Frases típicas de pessoas que se sentem vítima da vida, né? As coisas nunca dão certo pra mim. Sou um azarado. A vida é injusta comigo. Vocês já ouviram essas frases de alguém? Ninguém me entende. Eu não tenho culpa, né? A pessoa se coloca nesse lugar. É um lugar até confortável, muito confortável para a pessoa que está ali se vitimizando. Ela nunca tem culpa de nada, o universo sempre está contra ela, tudo é muito intenso, é muito pesado, ela nunca vai dar conta de nada, ela sempre queria ser daquela forma, mas ela não consegue. Então é uma pessoa que sempre está em um lugar de vítima, entende? Ela assumiu esse personagem de vítima. E esse personagem traz muitos ganhos para ela. Aqui em outra live a gente pode falar sobre os ganhos da vitimização. Mas esse lugar de vítima traz muitos ganhos. E um dos ganhos desse lugar de vítima é a atenção, né? Quando eu sou vítima aqui, o cuidado também, a atenção aqui que eu tô falando é cuidado. Muitas vezes a pessoa tá com falta de carinho, de atenção, de afeto, de cuidado. E ela busca isso na vitimização.
Mas a vitimização também é uma traição com ela. Por quê? Porque quando eu me vitimizo, eu não assumo um lugar de personagem principal, de ator principal, né? Eu não assumo um lugar de responsabilidade pela minha vida. Eu deixo que os outros conduzam, eu jogo a responsabilidade para o outro, muitas vezes para o universo, muitas vezes para Deus, mas eu mesmo não assumo a responsabilidade pelos meus problemas. Muitas vezes eu delego esse poder para o outro. Então, a vítima ela se coloca nesse lugar de ser frágil, de ser delicado, de não conseguir, entende? E quando você está nesse lugar, você não se desenvolve, você não entende o seu potencial, você não assume a responsabilidade da sua vida, você não corre atrás dos seus sonhos, você não estipula suas metas, você não planeja, porque você sempre acha que não é capaz. E aqui é realmente não achar, porque muitas vezes essas pessoas não fazem isso de uma forma consciente. É porque elas já interpretaram tantas vezes esse papel de vítima que agora para elas, de fato, elas são vítimas. Elas acreditam literalmente que são vítimas. Eu não sei se vocês já conviveram ou se vocês são as vítimas dessas histórias, mas as pessoas que são vítimas, elas são terríveis com elas mesmas. Elas já se enganaram tanto. Tem até um ditado, não sei se é um ditado, mas diz que uma mentira, quando ela é repetida diversas vezes, alguma coisa assim, né? Uma mentira, quando ela é repetida várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E é isso, é exatamente isso que as vítimas fazem. Elas vão mentindo para elas mesmas e para os outros também. Elas fazem tanto esse processo até que elas encarnam esse personagem e vivem. Entendeu? E aí elas passam a ser as vítimas da história e das histórias. E para ela é confortável algumas vezes, mas também é doloroso e tem consequências negativas. Ela pode até nem perceber de forma automática e muitas vezes é para isso que o processo terapêutico serve. É para você tomar consciência. Olha, acorda. Você tá nesse lugar de vítima. Você tá se fazendo de vítima. Você tá se posicionando na vida dessa forma. Talvez seja a única forma que aquela pessoa encontrou ali para conseguir ser feliz, para conseguir lidar com os problemas da vida, para conseguir entender por que ela sofre tanto na vida. Mas isso coloca ela num lugar de vítima e tira ela de um lugar de protagonismo que ela deveria assumir na vida dela. De alguém que luta, de alguém que vai lá e conquista. Boa noite, Leslie lá. Fique com a gente, tá? Então, deu para entender? Esse é uma das formas de traição, né? Que é esse lugar de vítima. Uma outra forma de traição, que aqui a gente vai só pontuar, é viver a expectativa, vivendo a expectativa do outro. Olha só como essa forma de traição é interessante. É a traição com você também, tá? Você vai vivendo. E tudo isso baseado em agradar e viver o que o outro quer que você viva. Vocês já conheceram pessoas assim? Porque eu já. Geralmente, essas pessoas elas não percebem que elas têm necessidades. Muitas vezes elas não conseguem viver os próprios sonhos delas. Tudo que elas fazem é buscar e viver os sonhos das outras pessoas. É satisfazer a vontade do outro. Então, essa é uma das formas mais cruel, né, de traição também. Então, são muitas formas cruel. Todas essas formas que eu falei hoje pra vocês são formas que a gente acaba se sabotando, se colocando nesse lugar de alguém que se trai. E a traição aqui não envolve outra pessoa, mas envolve duas pessoas. É você com você mesma. Você se traindo. Entendestes? Quando é que eu sou infiel a mim? Vamos lá. Quando eu não olho pra mim. Então, quando você não olha pra você, você está sendo infiel com você. Quando você não olha para suas necessidades, você está sendo infiel com você. Quando você não impõe limites nos seus relacionamentos, seja relacionamentos familiares, com amigos, com seu namorado, quando você não impõe limites, você está sendo infiel com você. Quando você tenta viver algo que o outro quer que você viva, então quando você quer viver algo, você está vivendo algo que o outro quer que você viva, você também está sendo infiel com você. Essas formas são formas de você ser infiel, de você se trair.
Quando você não reconhece o seu potencial, você está sendo infiel com você. Quando você não se cuida, você está sendo infiel com você. Quando você não se prioriza, você está sendo infiel com você. Então, a infidelidade, ela vai além da relação carnal que o seu companheiro tem com outra pessoa. Ela passa primeiro por você. É incrível como a gente tem a tendência de achar que a traição está simplesmente só relacionada ao outro e a gente não percebe as traições que a gente faz com a gente, né? E é preciso você se colocar nesse lugar de autocuidado e de amor próprio. Eu vi uma imagem outra hoje que eu queria colocar aqui pra vocês. Olha só essa imagem. Vocês não vão conseguir ver ela toda, né? Mas era, você já tomou a sua dose de amor próprio hoje? E é bem isso. Você já tomou a sua dose de amor próprio hoje? Você já percebeu se você está se traindo? Se você está se auto-sabotando? Se você está se colocando nesse lugar de vítima constantemente? Se você não está conseguindo olhar para suas necessidades? E o que você está fazendo com tudo isso? Por que você está buscando ver a traição do outro quando você mesmo não para de se trair? Entende? É preciso que a gente pare. E se você puder, depois faça isso. Pega um espelho, coloca na sua frente, olha para você mesmo e fala: quando foi que você se cuidou? Você está se valorizando? Você está se colocando em primeiro lugar? Muitas vezes as pessoas confundem se colocar em primeiro lugar com egoísmo. Não tem nada a ver. Egoísta é você querer se colocar em primeiro lugar, independente da necessidade do outro. É você desconsiderar o outro. E aqui a gente não está falando disso, a gente está falando de você se colocar como prioridade, certo? E não desconsiderando o outro, mas você se colocar como prioridade porque você se ama, porque você se valoriza. É impossível você amar alguém se você não se ama, tá? O amor próprio, ele precisa transbordar em você. Porque quando você consegue transbordar amor próprio, você consegue amar o outro. Quando você consegue transbordar autocuidado, você consegue cuidar do outro. Quando você consegue transbordar a autovalorização, você consegue valorizar o outro. Eu não recebo um elogio de alguém que não se valoriza porque ela nem sabe o que é se valorizar, como é que ela me valoriza. Entende? Então, uma relação para ela estar equilibrada, ela precisa necessariamente que o outro ele esteja equilibrado, que as duas partes estejam equilibradas. Eu só amo o outro quando eu consigo me amar o suficiente. Porque se eu não sei o que é amor, eu não consigo amar. Se eu não sei o que é cuidado, eu não consigo cuidar. Se eu não sei o que é dar valor a mim, eu não consigo dar valor ao outro. Então, por isso que muitas pessoas vivem dentro de relacionamentos em que não conseguem simplesmente valorizar o outro. Ela vive colocando o outro para baixo, ela vive tentando diminuir o outro, ela vive tentando inferiorizar o outro. Mas por que ela faz isso? Porque ela não encontrou o seu valor, porque ela não sabe da sua importância, porque ela não se ama. E a única forma dela tentar lidar com essa falta de amor e com essa falta de valorização é tentando diminuir o outro. Porque se ela diminui o outro, ela tenta, pelo menos, é uma tentativa dela de colocar o outro no mesmo nível que ela. Só que esse nível nunca chega, porque você nunca vai encontrar o seu valor tentando diminuir ou menosprezar o outro. E aí, galera, deu pra entender? Essa forma de traição que a gente conversou hoje, que é a forma de traição em que você se trai, em que você se coloca pra baixo? Era sobre isso que eu tinha pra falar hoje com vocês. Sobre essa forma de traição que muitas vezes a gente não se atenta, a gente não se coloca nesse lugar de perceber, né? A gente vive tantos relacionamentos e a gente é traído de tantas formas, mas eu acredito que a forma mais cruel que a gente pode realmente se trair é se trair, né? É quando a gente não consegue perceber a importância que a gente tem, o valor que a gente tem, e a gente fica se sabotando. A gente fica se colocando nesse lugar de falta de valor, de falta de importância. Deu pra entender? E aí? O que vocês acharam? Me falem.
Vocês conseguiram entender o que eu falei? Deu pra pegar? Falei muito rápido. Às vezes eu vou falando, vocês não comentam, eu vou só emendando e vou falando tudo que vem na minha cabeça, tá? Depois eu vou fazer uma live de bate-papo, mais bate-papo pra gente conversar mais, né? Porque eu tô falando demais e vocês falando menos. Ai, que bom que tá dando pra entender, galera. Cada dia que passa me surpreendo com suas palavras, hoje serviu pra mim. Ah, que bacana, Edjane, muito bom isso. Que bom que tá fazendo sentido pra vocês tudo isso, né? Cada vez mais a gente vai falar sobre esse assunto, né? Na próxima semana novamente a gente vai falar sobre isso e também aproveitando para falar para vocês que estão abertas as inscrições para a Maratona Reconstruindo a Autoestima, em que vão ser 15 dias em que nós vamos falar exclusivamente sobre esse assunto. Exclusivamente sobre essa questão do autocuidado, da autovalorização, do autorrespeito e como tudo isso pode impactar diretamente no seu relacionamento. Quando a gente se cuida, quando a gente se coloca em primeiro lugar e primeiro a gente se enche o nosso balde para depois querer encher o balde do outro, né? Quando a gente faz esse processo, a gente tem muitos ganhos. E é isso que eu estou propondo para vocês com a Maratona Reconstruindo a Autoestima, que está com a inscrição aberta, as inscrições abertas até hoje à noite, tá? Até hoje. Fala comigo no direct se você tem interesse. Manda mensagem lá no Instagram que eu respondo vocês. Se tiver qualquer dificuldade, manda lá que a gente dá um jeito de resolver isso, tá bom? Mas não perde essa oportunidade de participar. Serão 15 dias com PDF, material incluso, uma live ao final para a gente discutir sobre todo esse tema, uma live exclusiva para quem estiver dentro do curso, tá? Dentro do grupo de desafio. É um grupo no WhatsApp, então já tem a própria ajuda ali do grupo colaborando, tá? Então fica a chamada e fica o convite para que vocês todos possam participar. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi excelente. Eu desejo, daqui a pouco, já tá encerrando aqui o Instagram, já daqui a pouco já me desliga. Então eu desejo uma excelente noite para vocês. Lembrando que sexta-feira, mais ou menos nesse horário, vai ser entre 8h30 e 9 horas novamente, tá? Mas sexta-feira a gente tem live novamente, a gente vai ficar fixo nesse dia. Depois a gente até vai fazer em outros dias também, mas toda sexta-feira nesse horário, estejam aqui comigo pra gente conversar um pouquinho sobre relacionamento e autoestima. Tá bom? Então fiquem todos bem, durmam bem, tenham uma excelente noite, bom carnaval para todo mundo. Não saiam de casa, fiquem em casa, tá? Guardados, a pandemia ainda não acabou. Beijo, tchau!